Olá, crianças, bom dia! A nossa aula de hoje de História, nós vamos falar um pouco sobre trabalho em diferentes tempos, tá bom? Vocês perceberam aí que a gente falou sobre a importância do trabalho, das profissões, então isso foi um pouco do nosso conteúdo desse livro 4. E hoje nós vamos falar sobre os trabalhos em diferentes tempos, né? Os trabalhos de antes e os trabalhos de hoje, de agora, atualmente. Então, podemos começar abrindo a página 21, né? Que a gente vai fazer a leitura e conversando um pouco e depois a gente responde a atividade, certinho? Então, com o decorrer do tempo, o modo de vida das pessoas passou por mudanças e com isso trabalhos desapareceram e trabalhos se transformaram. O que eu quero dizer com isso? Que com o passar do tempo, as pessoas passaram por várias mudanças. Houve alguns trabalhos que existiam antes que hoje não existem mais. E houve alguns trabalhos que existiam antes, mas que hoje passaram por transformações. Essas pessoas também se qualificaram e esses tipos de trabalho mudaram para outra forma de trabalho, tá? Mas continuando na mesma linha de trabalho, porém de outra forma. Vamos descobrir aí alguns desses trabalhos. O surgimento de invenções e de outros avanços tecnológicos, como a luz elétrica, o telefone, tornaram algumas funções ultrapassadas, como mostrado nessa página, que vocês podem estar vendo um telegrafista, né, do jornal do conteúdo de São Paulo. Muito antes de existir o telefone e a internet, havia o telégrafo, que foi o primeiro aparelho usado para as pessoas se comunicarem à distância. Por meio do telégrafo eram enviadas mensagens e recebidas por códigos que era traduzida por outra pessoa que se chamava telegrafista. Então, esse é um tipo de trabalho que não existe mais por conta da tecnologia. Hoje nós não precisamos de pessoas para fazer códigos, né? Na verdade, para traduzir códigos. Hoje a gente consegue conversar com as pessoas aí pela internet, pelo WhatsApp, Facebook, Messenger, várias outras ferramentas aí de comunicação. A gente consegue utilizar falando em tempo real com a pessoa sem precisar de ninguém para traduzir a nossa conversa. Então esse é um dos tipos de trabalho que existia antes, mas que hoje não existe mais, tá? Que passaram aí por mudanças, que realmente nesse caso desapareceu. Então, podemos ver também o acendedor de lampiões. Tia, mas que profissão é essa? Que trabalho é esse? Vocês podem olhar aí na página 21, uma pessoa que está acendendo aí, né? Em uma época que não havia eletricidade, a iluminação das ruas era feita de lampiões. Por isso, havia a profissão de acendedor de lampiões nas cidades. Quando a luz elétrica passou a ser usada pela população, o trabalho de acender lampiões deixou de ser necessário. Então, essa também foi uma das profissões que desapareceu, né, por conta do avanço da tecnologia. Hoje nós temos a eletricidade e aí a gente acende uma lâmpadazinha, ela já liga aí no automático, não precisa que ninguém saia acendendo as lâmpadas de todos os postes da cidade, tá bom? Então, na página 22, nós vamos falar agora sobre os trabalhos que permaneceram, que passaram apenas por transformação, tá bom? Embora corra o risco de desaparecer, existem ainda algumas profissões antigas que resistem ao tempo e às mudanças causadas pelos avanços tecnológicos. Muitas dessas profissões se adaptaram para continuar existindo. Geralmente são profissões que envolvem trabalho artesanal. Isso é feito de forma manual, sem precisar tanto de máquinas. Então, nós podemos ver aí o exemplo de costureira, né? Que alguns tempos atrás as pessoas procuravam uma costureira para fazer a roupa. E na atualidade isso não é tão comum, a gente ainda procura sim a costureira quando a gente tem um modelo específico que não encontrou aí para comprar na loja que já está prontinho. E vai na costureira e ela faz esse trabalho maravilhoso pra gente, que é uma profissão muito legal, muito importante aí, pra gente andar muito bem, melhorar a nossa autoestima, principalmente das mamães aí de vocês. Então, hoje elas realizam o conserto, ajustam roupas e existe algumas pessoas que ainda preferem costuras aí, que as roupas sejam feitas pela costureira.
E em alguns casos, né, tem as fábricas que fabricam as roupas, nós encontramos a roupa toda prontinha e as máquinas fazem tudo. Então, por isso que foi transformada essa profissão, porque antes não existia nada disso, era só a costureira, a gente pedia para ela fazer as roupas e todo mundo agia dessa forma. Só que essa profissão se transformou por conta das invenções aí das máquinas que fazem todo o trabalho. Então, ela foi uma profissão que acabou? Não, ela passou por transformações. Hoje em dia a costureira faz mais ajustes, ela faz mais consertos de roupa, mas costurar mesmo não é assim, elas não fazem tanto quanto antigamente. Então, elas passaram por essa transformação aí na profissão, mas não deixou de existir, nem vai deixar se Deus quiser, gente. Nós temos o carpinteiro, né, que trabalha com madeira e permanece fazendo móveis, adornos, ferramentas, entre outros artigos. Por mais que a gente tenha, encontre nas lojas, tem as fábricas que produzem esse tipo de móvel, como guarda-roupa, esses móveis de madeira, mas essa profissão não deixou de existir, ainda é muito importante, tá? Muitas pessoas preferem fazer os móveis mesmo no carpinteiro, que trabalha com mais... que fica bem feito, que a gente consegue dizer como a gente quer, né? Então, não deixou de existir, é uma profissão ainda muito, que as pessoas ainda usam bastante. A profissão de sapateiro sobreviveu ao tempo e à indústria de calçados. Esse tipo de profissional fabrica, conserta e faz outros tipos de trabalho na área de calçados. A gente sabe que atualmente os sapateiros têm aí mais a função de consertar os sapatos, eles colam, eles remendam aí o que quebrou. Então, a função deles atualmente é consertar, né? Poucos dos sapateiros que eu conheço particularmente, eles fazem ainda sapato, a maioria só conserta. Mas foi uma profissão que também se transformou, né? Porque antes eles fabricavam, hoje eles continuam trabalhando, consertando o que a gente compra lá na loja e leva para eles consertarem. Embora exista relojoeiros que fabricam relógios novos, a maior parte desses profissionais apenas troca peças e conserta objetos, né? Assim como os relojoeiros. Eles consertam os relógios, trocam a bateria, trocam as peças, então também é uma profissão que se transformou. Nós temos os chaveiros, que além de cópias de chaves, também oferecem outros tipos de produtos para a segurança da residência. Então, as costureiras, os carpinteiros, os sapateiros, relojoeiros e também os chaveiros são profissões que apenas se transformaram com o passar do tempo. Na página 23, nós temos uma troca de ideias que fala: as profissões apresentadas na página anterior sobreviveram ao tempo, mas também correm risco de desaparecer. Converse com o professor sobre os motivos pelos quais isso pode chegar a acontecer. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Que algumas profissões apenas se transformaram, mas pode ser que algumas profissões dessas desapareçam. Observe essa imagem. Com base na imagem, marque X na alternativa correta. Garrafeiro é uma profissão do tempo presente ou é uma profissão do passado? Que profissão atual tem semelhança com o trabalho realizado pelos garrafeiros? O gari, o catador de material reciclável ou o feirante, tá? Então, o que era aí os garrafeiros? Qual a função deles? Há mais de 100 anos não existia garrafa plástica como hoje nós temos. Então, as pessoas reutilizavam a garrafa de vidro. Era comum ocorrer a venda de garrafa de vidro vazia. Quem fazia isso eram os garrafeiros, os vendedores ambulantes que revendiam essas garrafas. Vocês sabem dessas garrafas de vidro de 1 litro, né, que a gente compra retornável. Então, a função dos garrafeiros era revender essas garrafas aí para que a gente pudesse usar, porque antes não tinha garrafa de plástico. Então, criança, pesquise de que forma a profissão que você assinou na atividade anterior contribuiu para melhorar a nossa vida, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, chama a tia Joilma. Beijão, um abraço virtual.